Muito boa tarde a todos os nossos irmãos e irmãs do Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade. Por que hoje a mediunidade ela é tão importante para as pessoas, para os trabalhos espirituais dentro da casa espírita? Toda casa espírita deve oferecer cursos preparatórios para a mediunidade, principalmente nos dias de hoje. Precisa-se trabalhar de uma forma em que nós possamos ter o intercâmbio com a espiritualidade da melhor maneira possível. E outra, a mediunidade é um sacerdócio sagrado a serviço de Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos todas as condições necessárias ou para trabalhar na linha de frente, recebendo principalmente irmãos e irmãs sofredores que estão muitas vezes perdido ou perdida no astral, ou também mentores que precisam nos dar uma mensagem, seja de psicofonia, que é a fala, ou da psicografia, que é escrita, para que possamos também ter esse intercâmbio, ter essa mensagem, para que todos nós possamos efetivar esse trabalho com Jesus. O trabalho mediúnico, que é ser intermediário entre a espiritualidade e a matéria, nos dá sempre importante responsabilidade perante a nossa atuação aqui no campo da matéria. O médium, ele tem que estar constantemente estudando. O médium, ele tem que estar constantemente se evangelizando e assim trazer oportunidades para que todos possam sempre exercer o melhor papel. Todos ali numa mesa mediúnica, todos ali são importantes. Desde aqueles irmãos que estão dando uma sustentação vibratória, energética, até aqueles que estão realizando o intercâmbio. Certo? Por isso, a necessidade que nós temos desse trabalho. E assim, a mediunidade, quando bem trabalhada, ela é uma saudável sintonia. Porque o médium, à medida que ele vai se evangelizando, poder praticar o evangelho aí fora, ele vai conseguindo para dentro de si sempre uma proteção a mais. Nos dias que antecede a reunião espiritual, muitas vezes acontecem coisas desagradáveis, que muitas vezes é sobre a orquestra das trevas que tentam impedir o médium de ir ao trabalho. Como eu disse, é uma grande seara do mestre, cada casa espírita, importante posto de socorro, importante trabalho, e por isso muitas vezes incomoda os nossos irmãos trevosos, que querem fazer todo tipo de impedimento para que o médium não vá trabalhar aquele dia. É o dia que o médium mais se sente mal, é o dia que o médium tem mais intercorrências, talvez seja o dia que o médium mais se estressa, principalmente no campo do trabalho, mas é assim mesmo. Então a gente está falando desde já de modo preventivo, que tudo está dentro da normalidade. O que muitas vezes não está normal é você acabar sucumbindo e não indo, a não ser que seja realmente algo de força maior, um familiar que adoeceu, ou você mesmo que adoeceu, realmente não está podendo nem trabalhar, aí sem problema. Aí é uma outra situação.
Mas a mediunidade muito bem trabalhada, ela sempre é uma saudável sintonia. E é um compromisso que assumimos com a espiritualidade, que assumimos com o Mestre Jesus. Importantíssimo, o compromisso, porque muitas vezes as pessoas, elas querem, começam o trabalho, mas depois do nada, ou por algumas outras circunstâncias, acabam parando, desistindo. É importante sempre reafirmar esse compromisso. É importante entender que a mediunidade, o intercâmbio mediúnico, é sempre um intercâmbio com Jesus. Todos nós estamos aqui para trabalhar a serviço do Mestre. E dentro do trabalho mediúnico também, nós percebemos algumas coisas importantes. Primeiro, a imortalidade da alma. A gente entende que a morte não é o fim. A gente percebe também que, ajudando esses irmãos e essas irmãs, nós também evoluímos como espíritos encarnados que somos. E também a gente percebe que cada história também é uma lição para todos nós. É uma lição de amor, porque muitos espíritos vêm rancorosos, outros nem perceberam que desencarnaram, outros vêm de uma forma que não perdoam as pessoas que lhe fizeram mal, ou não querem sair de perto da família, muitas vezes ficam atrapalhando ali porque já não é mais a dimensão deles. Ou seja, todo é um trabalho de esclarecimento desses espíritos e fazer com que os seus mentores, até familiares desencarnados, consigam resgatá-los. Então a mediunidade, ela é um campo muito mais aberto e profundo do que a gente pode supor, pode só falar com palavras. É só no trabalho prático, no trabalho de semana a semana, é que a gente vai adquirindo também conhecimento, adquirindo também profundas experiências, recordações que vão ser sempre úteis para que nós possamos entender o que é o amor, o que é o perdão, o que é a caridade, que é a base, o alicerce do Evangelho de Jesus. E aí nós também possamos trabalhar também as nossas más inclinações, as nossas imperfeições, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o lado maldoso que a gente ainda tem, o lado irônico no sentido negativo que muitas vezes a gente também alimenta, né? O médium também aprende a ser mais disciplinado. Tudo o que Emmanuel disse para Chico, e o Chico é uma referência no mediunato para nós. Disciplina, disciplina e disciplina. E é o que nós pedimos aos médiuns. Disciplina e também dedicação. Só assim nós vamos aperfeiçoando o nosso campo mediúnico. Vamos trazendo mais jus todo a esse trabalho, né? E aí vamos desenvolvendo também uma ética. E não sair também comentando o que a gente viu, o que a gente, acompanhou e tudo mais. Ou seja, se desenvolve também uma ética. Olha que trabalho lindo e maravilhoso que a espiritualidade nos legou, né? E é também um aprendizado. É um aprendizado para a gente. Toda semana é uma situação, é uma sensação diferente. É muitas vezes uma situação que nos emociona, mas é uma situação de, acima de tudo, aprendizado. Estamos sempre cultivando a humildade de entender que estamos aprendendo. Nesse planeta, nesse orbe terrestre, nós ainda somos aprendizes do amor. Lembre-se sempre disso.
E assim, temos que dar de graça aquilo que de graça recebemos. E nada como o tempo. É o que eu falei, semana a semana, durante anos. Desse trabalho, desse intercâmbio, é que vai nos fortalecendo, nos ajudando, principalmente o que fizemos lá atrás. Porque, querendo ou não, através da reencarnação, todos nós temos um passado espiritual. Por isso, a importância de todos nós estarmos trabalhando, estarmos exemplificando, estarmos sempre estendendo a mão até para o nosso pior inimigo. Jesus não nos ensinou a amar o nosso inimigo? Então, uma forma de amá-lo é ajudá-lo. Se você souber que ele precisa de ajuda. E se ele quiser ser ajudado por você também. Tá? Mas não importa. Importante é a intenção. Porque o que a espiritualidade vê nas nossas atitudes, naquilo que a gente se propõe a fazer, é a nossa intenção. Às vezes pode não dar certo o que a gente está fazendo, mas se a intenção for boa, para a espiritualidade está valendo. A mediunidade, ela tem sempre que ser colocada a serviço da população. Seja a população encarnada, seja a população desencarnada, a mediunidade, o centro espírita, ele é o de valor enorme exatamente para isso. O trabalho, o serviço à disposição das pessoas. É uma casa de oração, é um posto de socorro, é uma escola também, porque tem cursos, é uma escola que ensina também, ou seja, através de cursos, através de seminários, através de palestras, não importa. O importante é o trabalho da casa e tudo que ela puder, o máximo de tempo possível, estar aberta, oferecendo às pessoas. Certo? E nesse campo mesmo, a gente percebe a importância da caridade a serviço de Jesus. Né? Como que a caridade nos dá, né? Essa vivência de poder fazer o bem. E quando a gente pratica a caridade de coração, é uma sensação quase indescritível por palavras. E a mediunidade nos ajuda nisso, né? Principalmente quando conseguimos resgatar um irmão, uma irmã, que muitas vezes está perdido na espiritualidade e foi trazido para o esclarecimento na mesa. Ou seja, o médium, como eu falei, tem que estar sempre estudando. O médium ele tem que estar sempre se atualizando para poder discernir o joio do trigo. E assim nós possamos exemplificar, fazer o nosso papel com dignidade, com respeito, com humildade ao semelhante, e estamos todos aqui disponíveis, principalmente para o trabalho. Tá? O médium, diante das dificuldades, um ponto que eu acho muito importante é a perseverança. Tem que persistir. Como eu falei, às vezes no dia dá um monte de coisa errada, um monte de coisa complicada. E acho que não vai dar para ir no centro hoje. É exatamente o que as trevas querem. Que você não vá mais aquele dia ou não vá mais. Também tem tudo isso. Mas você sabe que aquilo muitas vezes está sendo proposital. Então, persevere. Persista. Tá? E aí a gente começa a entender também, quando a gente fala em obsessão espiritual, as obsessões, como elas funcionam. Porque as obsessões, elas podem ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, ou ao contrário, de desencarnado para encarnado, quando é o mais clássico, né? Casos de vampirização,
Também, principalmente se a pessoa que está sendo assistida, ela está em volta de muitos vícios. Então ocorre muito esse fenômeno da vampirização, que é um estágio muito mais profundo de obsessão. Portanto, a gente precisa, dentro da vivência, estudar muito, principalmente dentro da mesa, buscar livros para ir estudando paralelamente, para também o médium também não ser ludibriado, tomar muito cuidado com elogios. Nós estamos aqui para trabalhar e não para ser elogiado. Mas estamos nem para ser xingado também, né? Eu acho que o respeito tem que ser mútuo, mas principalmente cuidado com o elogio, porque muitas vezes insufla o nosso ego. Eles gostam de trabalhar exatamente, principalmente os espíritos obsessores, os mais inteligentes, gostam de trabalhar principalmente os nossos pontos fracos. E é exatamente ali que nós temos que fortalecer, tomar muito cuidado com elogios. Chico Xavier ficava muito acabrunhado, não gostava que o elogiasse. Por isso que ele se achava um cisco, uma pulga de Deus ali. Um ser insignificante. Da magnitude que ele era, ele se reduzia, fazia questão de se reduzir, que para nós, pelo exemplo, nós também possamos reduzir o nosso ego e o nosso orgulho. Então, médiuns, ou futuros médiuns, muito cuidado com isso. Elogios, seja de mentores, bem que o mentor ele não fica elogiando. O mentor ele fala aquilo que é preciso, orienta o que é preciso, e na maioria das vezes, mentor que é o mentor mesmo, vai te mandar estudar. Indica até boas obras para que você continue estudando. Desconfie de mentores espirituais que fiquem dando fórmulas prontas para vocês, orientações prontas. Eles podem dar um parecer superficial, mas podem te orientar para que você busque um caminho melhor, para que você solucione. Lembre-se, Deus, Jesus, mentor espiritual, não vai resolver os seus problemas. Sabe por quê? Porque são seus problemas, não deles. Não é problema de Deus, não é problema de Jesus. Então não jogue na mão deles. Eles não vão resolver. Eles podem te mandar alguém para ali orientar, para que você possa sim resolver, equacionar os seus problemas da melhor maneira possível. O outro campo muito bonito da mediunidade é a mediunidade consoladora, daqueles médiuns que têm a capacidade de fazer as cartas consoladoras. Realmente, isso é um trabalho muito bonito de todos nós que momentaneamente não estamos mais com os nossos entes queridos, né? Nós sabemos que é um até breve, né? Eles estão em outra dimensão, em outro lugar, nós estamos aqui, né? Mas, quem sabe, né? Ainda nesses tempos de transição planetária, nós estamos observando, e o trabalho do médium, somente naqueles que conseguem fazer uma psicografia consoladora, efetiva realmente, que é o ente querido que está ali se comunicando, realmente é um dos campos mais bonitos, mais emocionantes da mediunidade. E nós temos também, né, o que é importante para o médium, principalmente não só no dia, mas nos dias que posteriores ou que antecedem, procurar sempre fazer o Evangelho no lar. A importância de nós fazermos o Evangelho no lar é de vital importância para que todos nós possamos estar mais fortalecidos, possamos estar mais protegidos e também melhorar a nossa faixa vibratória, melhorar o fluxo dos nossos pensamentos. Cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você procura, cuidado com aquilo que você lê, principalmente redes sociais. Isso é de vital importância
para depois, no trabalho mediúnico, possamos estar mais tranquilos para poder indagar aos espíritos que precisam de assistência, né? Nós temos em Jesus, principalmente, o grande médium também, um grande exemplo. Jesus, do seu dia a dia, ele procurava ajudar a todos. O médium também. Muitas vezes ele pode ajudar fora da casa espírita? Pode. Ele pode, por exemplo, fazer uma oração com a pessoa, palavras edificantes, né? Não fórmulas prontas, mas pelo menos colocar algumas situações que a pessoa pode procurar, alguns caminhos, né? Para que a pessoa procure, né? Resolver os seus problemas da melhor maneira possível. A casa está aí também para o atendimento fraterno. Isso é muito importante. As pessoas hoje em dia, elas precisam ter mais atenção. As pessoas hoje em dia, elas precisam ser mais ouvidas, né? Então, a gente desenvolvendo esse trabalho de atendimento fraterno também é uma forma de trabalhar para Jesus, né? E fora, como eu estava dizendo, e fora da casa espírita, o médium pode conversar, esclarecer alguns pontos da doutrina, desde que a pessoa queira, né, saber alguma coisa, e também fazer uma oração com ela, se caso for necessário, fluidificar a água ali, fazer uma oração para que ela possa tomar na hora, na frente da pessoa, né? Ou seja, pode-se também estender o trabalho, desde que a pessoa não tenha nenhuma objeção com a doutrina espírita, não há problema algum, né, nesse aspecto. Ou seja, pode-se sempre ajudar e sempre ver o exemplo de Jesus. Jesus não dormia, Jesus atendia se precisasse até quase 24 horas de atendimento. Os apóstolos ficavam de cabelo em pé. Falei, não, o mestre tem que comer, o mestre tem que descansar um pouco, o mestre tem que dormir, nós também temos que dormir, nós também temos que comer, né? Então, às vezes, ficava um pouco complicado isso, que as pessoas procuravam Jesus até nas madrugadas, né? Mas Jesus sempre nos deu pelo exemplo, né? E aí, a gente precisa entender que a mediunidade, ela é um campo extremamente vasto. Não é só saindo, fazendo o curso, que a gente terminou ou parou. Eu costumo dizer que o estudo, se ele termina e vai para a prática, depois da mesa, o médium tem que cultivar sempre livros edificantes dentro do campo mediúnico, para que ele possa trabalhar com mais efetividade. Como eu disse já no começo, o médium, ele tem que estar sempre estudando, e também para que ele tenha forças para resistir às suas más inclinações. Querendo ou não, todos nós temos as nossas más inclinações, alguns até vícios, querendo ou não. Então a mediunidade é um campo disciplinador para que nós possamos trabalhar melhor as nossas más tendências, pensamentos inconfessáveis, mas que muitas vezes os espíritos das trevas sabem muito bem e queiram utilizar isso contra nós. Então isso, a disciplina, a caridade, a evangelização constante nos ajuda a nos fortalecer diante das nossas más inclinações. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, é uma luta de você contra você mesmo. Mas é a maior vitória que nós possamos conquistar é a vitória sobre si mesmo. E aí, é a única vantagem que nós temos estabelecer exatamente essa mediunidade e também o reino de Deus dentro de nós. Por isso, e nós possamos ter essa vitória, essa resistência.
principalmente nas coisas mais viciantes, que são extremamente prazerosas, mais prazerosas ao extremo. Não que a gente não deva ter alegrias e prazeres nessa vida, todos devemos ter, mas não num ápice extremoso, num ápice, vamos dizer assim, desequilibrante, né? Como é toda e qualquer viciação. E assim a gente faz o caminhar. Muitas vezes a gente vai receber pessoas que estão totalmente ali com a sua mediunidade desequilibrada. É óbvio que essas pessoas também vão ter que passar por uma orientação, por um tratamento na casa espírita, através do passe, das palestras, de um estudo, para que elas possam ter um domínio melhor. Sempre, em qualquer casa espírita que a gente esteve, sempre apareceu pessoas com a sua mediunidade pronta para trabalho, mas só que está de uma forma desequilibrada, que ele ou ela muitas vezes não consegue o controle. Então a gente precisa sempre ter esses irmãos e irmãs que aparecerem na casa, ter a conversa, o atendimento fraterno e a orientação necessária para que esses irmãos possam começar, depois de um certo período, a ter o controle sobre si mesmos no campo mediúnico. Entender que eles são donos do próprio corpo, desse corpo que ainda lhes serve nessa vida, e que emprestam momentaneamente para que outras consciências, outros espíritos possam se manifestar, mas dentro de um trabalho com dia e horário, né? Já designado e combinado com a espiritualidade. Ser orientado a não ficar incorporando em outros lugares, né? Em casa, no trabalho, coisa para que não haja um desequilíbrio, inclusive, mental. Que muitas vezes a gente vê nos hospitais psiquiátricos pessoas que poderiam ser excelentes médiuns e que, às vezes, por certas circunstâncias ou até da própria família, foram para outro ponto, infelizmente, acabaram naquela situação. Tá? Entendam vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que a mediunidade, apesar de ser um campo muito bonito de se trabalhar, uma seara de caridade a serviço de Jesus, para a grande maioria de nós médiuns, a mediunidade, ela é uma mediunidade de provas. Sim, ela é uma mediunidade. Não acho que é uma coisa linda, só maravilhosa. Não, tem um campo bonito dela, sim, como todo trabalho espiritual. Mas a grande maioria, se a gente for entender, é um campo de provação. Um campo onde nós, muitas vezes, até antes de reencarnarmos, pedimos para estar trabalhando nessas fileiras a serviço de Jesus, a serviço dos bons espíritos, né? E assim, com respeito, com resignação, a gente vai trabalhando, a gente vai exemplificando. Lembre-se, médiuns, ou futuros médiuns, estudar. Tem médium aí que estuda muito pouco. Acho que só a mesa vai lhe dar só o parâmetro que ele ou ela precisa. Não. Para a mesa é o campo de trabalho para quem já está estudando. E não importa se você tem 10, 15, 20, 30, 50 anos de mediunato. Não importa. As trevas estão sempre preparando algo novo. Então, por isso, o médium ele tem que estar muito sintonizado com a espiritualidade superior, com os bons espíritos, com os mentores, principalmente aqueles que nos protegem a casa, protegem a mesa. Todos têm que estar sempre se atualizando, lendo obras espíritas, tudo que está se possível, tudo que está se publicando. A maioria das casas espíritas tem biblioteca, então as bibliotecas estão aí para serem consultadas.
Bons livros tem aí, com certeza. Então, leia, estuda. Não entendeu alguma coisa? Pergunta. Não fique com dúvida, não vá embora com dúvida, com um monte de interrogação na cabeça. É importante o esclarecimento. Antes do médium dar qualquer tipo de esclarecimento para algum espírito, ele primeiro tem que estar esclarecido. Ele primeiramente tem que estar consciente. E é só assim. Então é um ponto muito importante que a gente gosta de estar trabalhando. Obras, vamos lá. O Livro dos Médiuns é um livro de cabeceira do médium, né? Que eu acho que é o estudo que Kardec deu para que no manual para que possa exercer a mediunidade de maneira segura e a serviço do Mestre Jesus. Mas se você poder falar para mim, Henrique, quais outros livros que você indicaria, né, para que possamos, o médium, continuar lendo e estudando? Vamos indicar alguns, tá? Atos Mediúnicos, de Marco Antônio Maiuri Miranda, Espírito Natanael. Vamos indicar também Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati. Excelente livro também. Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Um outro livro, Hermínio Corrêa de Miranda, Diálogo com as Sombras. Esse é um livro também de cabeceira para o médium. Tá? Diálogo com as Sombras. Hermínio Corrêa conta todos os bastidores de uma reunião mediúnica, no intercâmbio não só com a espiritualidade superior, mas também com todos os tipos de espíritos. Tá? Então é importante o médium estar sempre lendo e relendo. Podemos indicar a coleção André Luiz também, né? Desde o Nosso Lar até o E a Vida Continua, né? Que, se eu não me engano, é o último livro dele, né? Toda a coleção André Luiz. Os livros de Divaldo Franco com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? Tem vários livros do Divaldo Franco com a parte do Manuel Filomeno de Miranda, que são muito bons também. Então, ou seja, tem N livros de mediunidade, principalmente dentro do campo da mesa mediúnica, que o médium tem que estar sempre lendo e relendo. Isso é uma chamada de atenção que a gente sempre dá. Leia, releia, compre, se possível. Porque é importante você estar estudando todos esses bastidores, está com tudo na ponta da língua, para que a hora que você puder exercer o intercâmbio mediúnico, exerça com segurança, exerça com sabedoria e principalmente com um trabalho evangelizador, com um trabalho moral cristã. Para o médium isso, o equilíbrio é de vital importância. Por isso que aí nós estamos indicando esses livros, né? Alguns que eu indiquei, tem outros muito bons também, né? Mas é o que me veio agora de fazer bons estudos, né? Não só para formação e preparação de médiuns, mas também vai uma dica para casa espírita, continuar sempre fazendo estudos de outros livros mediúnicos, para que os médiuns possam estar, entre aspas, vamos dizer assim, né? Um tom brincalhão, mas estejam sempre afiados, estudiosos, para que possam exercer com excelência. A espiritualidade precisa
agora nos momentos de transição planetária, enquanto ainda o telefone estiver tocando de lá para cá, ainda precisam de bons médiums para esse intercâmbio. Porque nós estamos num período não difícil, eu não considero um período difícil, mas é um período de transição, todo período de mudança. Desde quando a gente faz uma mudança na nossa casa, é sempre uma bagunça. Então dá a sensação que realmente está tudo bagunçado no planeta. As energias, o clima, nós mesmo por dentro, está tudo bagunçado dentro de nós, dá toda aquela sensação. Mas lembre-se, Jesus está no comando. E é nesse comando que nós temos que ter fé e confiar. A espiritualidade está aí e precisa de bons médiuns. E qual é o bom médium? Aquele que estuda, aquele que pratica, aquele que se evangeliza e aquele que se disciplina. Ou seja, persevera, principalmente nas fases ruins, nas fases de provação. O médium, ele não está isento das provações na vida aqui material na qual ele tem que passar. Não está isento, mas ele tem todas as ferramentas, todos os subsídios para que ele possa passar por essas provações, esses obstáculos da melhor maneira possível. Então basta querer, basta se focar. Foco hoje é uma palavra muito usada hoje em dia. Então foque em todo esse campo. É um campo belíssimo, é um campo que vai nos ajudar a evoluir, vai nos ajudar a crescer, a entender como somos irmãos, a entender a amar mais, a entender a perdoar mais, a entender por que temos que respeitar o outro, por que temos que vigiar e orar, principalmente os nossos pensamentos, como enxergamos a pessoa, como enxergamos o mundo à nossa volta. Vai abrir um leque para nós de infinitas possibilidades, mas nem todas as possibilidades são bons caminhos. Por isso o médium, que tem todas essas características, precisa continuar estudando, precisa continuar sempre se preparando como se fosse um eterno aprendiz. Encare dessa forma: sempre serei um eterno aprendiz. Sei por quê? Para nos desenvolver a humildade, para nos desenvolver o estudo. Achar que sabe tudo, não sabemos nada ainda, nem os mistérios do céu e do universo. Ou seja, estamos ainda limitados aqui. Então, portanto, dentro das nossas limitações, façamos o nosso melhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que vocês tenham aí, um excelente trabalho mediúnico, que vocês continuem perseverando em todas as situações que a vida apresentar e que esse intercâmbio com a espiritualidade seja o melhor caminho para que nós possamos entender o que é a vida após a vida. E a mediunidade. E assim continuarmos a exercer esse trabalho. Eu quero agradecer a todos a essa oportunidade, a esse vídeo. Fiquem com Deus e vamos todos juntos trabalhar com o Mestre Jesus. Só encerrando com uma oração. Gratidão, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Gratidão, Senhor, por mais essa nova formação de novos irmãos e irmãs, novos médiuns, para o intercâmbio com a espiritualidade. Que oxalá possamos trazer mais trabalhadores para a sua seara, Mestre. E assim, ajudarmos a desenvolver o reino de Deus, que começa dentro de nós e vai, a cada dia, estar cada vez mais forte no planeta Terra. Gratidão a todos, gratidão pela atenção, gratidão pelo carinho e vamos seguindo em frente com o Mestre Jesus. Com amor, com disciplina, com estudo, com perseverança. Vamos sempre ajudar. Gratidão.
Que assim seja e assim será.